Meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo. Neste momento eu vou gravar aqui mais um momento com Deus, que é um momento de reflexão da palavra de Deus para as nossas vidas. E eu gostaria que, se você tivesse uma Bíblia aí por perto, que você a pegasse neste momento para acompanhar junto comigo a leitura da palavra de Deus. Abram suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo de número 14, já estou com minha Bíblia aqui aberta, e a partir do versículo de número 13, diz assim a palavra: E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali, num barco, para um lugar deserto à parte. E sabendo as multidões, vieram das cidades, seguindo-o por terra. E desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, e compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram seus discípulos a Jesus e lhe disseram: O lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. E Jesus, porém, lhe disse: Não precisa retirar-se, dá-lhes vós mesmo de comer. Mas eles responderam: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: Trazei-nos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. E todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Graças a Deus da parte do Senhor. Meu amado, eu quero dizer para você neste momento: Deus, Ele está cuidando de cada uma das suas necessidades. Deus, Ele está cuidando de cada um, aleluia, dos seus problemas. A Bíblia fala, louvado seja Deus, é categórica ao dizer que Jesus alimentou, aleluia, uma multidão de mais de 5.000 pessoas com apenas 2 pães e 5 peixes. A Bíblia relata que nessa história, louvado seja Deus, um dos discípulos, aleluia, ou mais de um, chega para Jesus e fala para ele despedir uma grande multidão. Jesus, naquele momento, tinha se reunido ali num lugar deserto, louvado seja Deus, para trazer um ensinamento para aquele povo. E como a palavra de Deus ela é rica, como a palavra de Deus ela é boa e ela é prazerosa ao nosso coração, a Bíblia diz que as pessoas começam a se achegar cada vez mais, em grande quantidade de pessoas, louvado seja Deus, e o tempo, ele vai, louvado seja Deus, passando, e à medida que vai passando a hora, louvado seja Deus, os discípulos começam a se preocupar, porque naquele lugar deserto, existia uma grande multidão de pessoas, de modo que já estava ficando tarde, não tinha comida suficiente aos olhos dos discípulos, louvado seja Deus, e Deus, na verdade, Jesus, estava, louvado seja Deus, ensinando ainda a palavra de Deus. É aí que um dos discípulos chegam para Jesus e diz: Mestre, despede agora as multidões, porque já é tarde e nós não temos comida suficiente para alimentar essa grande multidão. Queridos, eu quero dizer uma coisa: se Deus, aleluia, está cuidando da sua vida, se Deus está cuidando da sua família, pode ter certeza, meu filho, não vai faltar nada na sua casa, não vai faltar nada no seu lar, porque Deus, Ele sustenta, porque Deus, Ele conhece, porque Deus, Ele tem tudo no controle e na palma da sua mão poderosa. A Bíblia diz que Jesus olha para os discípulos e fala: Dai vocês mesmos de comer. Observe uma coisa: Deus,
Ele nos chamou para alimentarmos multidões. Deus chamou você para você pregar a palavra de Deus neste momento. Deus te chamou para você fazer uma grande obra para Ele. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que Deus ele dá uma ordem aos discípulos: dai vocês mesmos de comer. Observe, meu querido, Deus hoje está te chamando para você, aleluia, pregar a palavra dele, para você fazer a obra dele. Deus, aleluia, ele está esperando de você. Deus está dizendo para você neste momento: se você colocar a sua fé no Senhor, se você confiar nele, saiba que tudo vai dar certo na sua vida. A Bíblia diz que naquele momento os discípulos chegam para Jesus e ficam preocupados, ficam aflitos, ficam, aleluia, achando que não ia dar certo aquela investida de Jesus. Querido, Deus ele sabe de todas as coisas, ele conhece o quanto você tem. Deus ele sabe a quantidade de peixes que você possui. Deus ele sabe a quantidade de pães que você tem. E Deus ele está dizendo para você, ele quer usar o pouquinho que você tem. Muitas pessoas falam: mas eu sou pequeno. Muitas pessoas dizem: mas eu não consigo. Outras pessoas dizem: mas eu não faço mais porque eu não tenho nada. Muitas pessoas dizem, aleluia, que eu não ajudo porque eu não tenho quase nada. Mas Deus está dizendo para você: seja fiel no pouco, porque no muito Deus te colocará. Aquele que tem muito, aleluia, muito será cobrado. E aquele que tem pouco, pouco será cobrado, diz o Senhor. Então, se Deus te deu um pouquinho de fé, use a sua fé. Se Deus deu um pouquinho, aleluia, de esperança, passe essa esperança para outra pessoa. Se Deus deu um pouquinho de afeto, de amor a você, passe esse amor para outra pessoa. Se Deus deu condições a você de você ajudar o próximo, ajuda o próximo. Porque Deus quer usar o pouquinho que você tem, Deus quer usar a quantidade que você tem. Abra sua sacola e veja quantos pães e quantos peixes Deus já te deu, louvado seja Deus. Tem pessoas que ficam reclamando da vida, tem pessoas que ficam dizendo: mas eu não tenho, mas porque ele tem e eu não tenho. Querido, Deus sabe aquilo que você, aleluia, é capaz de levar, de compor. Deus sabe a quantidade de peixes e de pães que você, aleluia, é capaz de carregar. Deus ele não dá nada, aleluia, fora da sua medida, fora do seu controle. Tudo Deus dá na medida certa, no ponto certo. Se hoje você tem pouco, é porque esse pouco foi de Deus. Agradeça. Agradeça mais ao Senhor. Agradeça mais a Ele por tudo que você tem. Agradeça mais a Ele por tudo aquilo que Ele colocou em suas mãos. Porque se hoje você tem, é porque Ele está colocando na sua vida. É porque Ele te deu. E tudo que vem de Deus é bom. Tudo que vem do Senhor é prazeroso. Mas você fica dizendo: mas eu só tenho isso. E fulano de tal tem mais do que eu. Não fale isso. A partir de hoje mude o seu discurso. Diga: Deus, obrigado por aquilo que eu tenho, porque se eu tenho foi o Senhor que me deu. E eu agradeço também pela vida do meu irmão. Agradeça também quando o seu irmão crescer ao seu lado. Tem pessoas que não aguentam ver outro crescer do lado, que já fica falando, que já fica comentando, dizendo: fulano de tal cresceu e eu não cresci. Mas eu estou dizendo neste momento para você: existe um momento certo de Deus abençoar cada um de nós. E se o seu momento não chegou, vai chegar. Deus quer usar o pouco que você tem. Ele quer ver se você agradece aquele pouquinho que você tem. Os discípulos falaram: Senhor, eu só tenho 2 pães e 5 peixinhos. Mas Deus está dizendo aqui para alguém: eu quero usar o pouco que você tem. Você tem pouco, mas para Deus é muito, aleluia. Para Deus é o suficiente. A Bíblia fala que aqueles discípulos chegam para Jesus e observam o que? As circunstâncias. Tem pessoas que começam a observar as circunstâncias e não milagre. Você precisa parar de observar as circunstâncias e começar a observar o milagre. Você precisa parar de olhar o deserto que está na sua volta
e precisa avistar o oásis, aleluia, que vai vir na sua direção. Você precisa parar de olhar o vento forte, você precisa parar de olhar a onda alta e você precisa olhar para aquele que controla o vento e controla o mar e controla as águas, que é Jesus Cristo. Se Jesus Cristo estiver com você, a Bíblia diz, se você permanecer em Jesus e Ele permanecer em vós, vocês pedirão qualquer coisa e Ele vos concederá. Se você permanecer em Jesus Cristo, você pode pedir qualquer coisa, a Bíblia diz, e Ele vos concederá. Então, por que você se preocupa com o seu hoje? Por que você se preocupa com o que está acontecendo, aleluia, na sua vida hoje? Por que você se preocupa com o que está à sua volta? Por que você se preocupa com as circunstâncias? Se Jesus está à sua frente, se Jesus está perto de você, basta você clamar por Ele, basta você chamar a atenção dEle. Os discípulos não estavam entendendo que quem estava ali era o dono do milagre, era o Senhor dos exércitos, e eles ficaram preocupados porque estavam observando as circunstâncias. Pelas circunstâncias não tinha como alimentar uma grande multidão de mais de 5.000 pessoas com apenas 2 pães e 5 peixes. Mas para Deus, como Lucas, capítulo de número 1, versículo 37 diz, nada é impossível para aquele que crê. Nada é impossível para aquele que acredita no Senhor, para aquele que confia. Deus pegou aqueles pães e aqueles peixes e os abençoou. Era algo que os discípulos precisariam fazer, porque Jesus mesmo deu uma ordem: dai vocês mesmos de comer. A Bíblia quer usar aquilo que nós temos e muitas das vezes nós ficamos nos acovardando, nos escondendo do chamado de Deus para as nossas vidas. E Deus está dizendo para você neste momento: comece a usar aquilo que Deus te deu. Não menospreze aquilo que Deus colocou nas suas mãos, na sua vida. Não diga que o que você tem é pouco, mas diga que o que você tem é muito, porque Deus está te abençoando. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que os discípulos não fazem aquilo que Deus manda. Deus diz: dai vocês mesmos de comer ao povo. E eles ficam colocando mais porém ainda. Eles começam a falar: Jesus, grande é a multidão, grande é o povo que está ao nosso redor, não tem condições de nós alimentarmos com esses pães que nós temos e esses peixes, são muito pouco. Eu quero dizer, meu querido, que à vista do homem, à vista do ser humano, é pouco aquilo que Deus colocou na sua mão, mas eu quero te dizer que o que Deus colocou na sua vida é grande, que o projeto que Ele tem para você é grande, que a obra que Ele tem na sua vida é grande. Então para de reclamar hoje, para de murmurar hoje, confia no Senhor e acredita que o Senhor está com você. Acredita que Ele tem o controle na palma da sua mão e nada foge do seu controle. Ele quer usar o pouco que você tem, Ele quer usar aquilo que Ele te deu, Ele quer usar aquilo que Ele colocou nas suas mãos. Ele espera por você, Ele espera de você uma atitude. Tome a sua atitude hoje. Comece a distribuir aquilo que Deus colocou nas suas mãos, aleluias. Comece a distribuir aquilo que Deus te deu, porque se Ele te deu é para que você viesse a ajudar o próximo, para que você viesse, aleluia, a socorrer o próximo. E a Bíblia diz que aquela multidão está ali escutando a palavra de Deus, quando Jesus toma para si os pães e os peixes das mãos dos discípulos e os abençoa e dá de novo aos discípulos e fala para eles: distribua. Eu observo um detalhe curioso, e o que me chama a atenção na palavra é que Deus, Ele não deu os pães e os peixinhos que Ele multiplicou diretamente para o povo, como Ele fez em outras ocasiões. Deus, Ele, aleluia, dá de novo os pães e os peixes aos discípulos. Deus estava, louvado seja Deus, em outra situação, estava dando aos discípulos e mostrando para eles
que o que ele fez, que o que ele multiplicou, os discípulos também poderiam fazer. Então, ao invés de Deus dar diretamente para o povo que estava ali esperando o alimento, estava ali escutando a palavra de Deus, ele dá de novo aos discípulos e diz: agora distribua. Como se Jesus mostrasse para os discípulos assim: olha, meu filho, o que eu fiz aqui vocês podem fazer. E eu ainda acredito em vocês. Eu ainda confio em vocês. Naquele momento Deus estava falando para os discípulos: olha, vocês falharam porque vocês não distribuíram aquilo que eu coloquei nas suas mãos, mas eu estou te dando de novo uma oportunidade. Vão lá e distribuam um alimento ao povo. Vão lá e distribuam aquilo que eu te dei. Deus está dizendo também neste momento: você precisa distribuir aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Se Deus te abençoou, meu querido, é porque você vai ser um instrumento de Deus. Ele está esperando te usar. Deixa Ele te usar, deixa Ele conduzir a sua vida, deixa Ele conduzir a sua história, a sua trajetória. Para de querer colocar um rumo na sua vida, como fez, louvado seja Deus, Jonas. Deus tinha mandado ele pregar em um lugar e ele quis pregar em outro. Porque muitas das vezes nós somos rebeldes, nós não queremos ouvir a voz do Senhor. Deus está dizendo para a gente neste momento: precisamos colocar os nossos ouvidos no Senhor, os nossos olhos nele, para que nós possamos fazer a vontade de Deus em nossas vidas e não a nossa. O que me chama a atenção na palavra é o fato do rei Salomão, que a Bíblia fala que foi o rei mais sábio da face da terra, ele chegar no final da sua trajetória, no final da sua história, lá no livro de Eclesiastes, no finalzinho, e ele dá um resumo de tudo aquilo que ele viveu, que ele passou. Um detalhe curioso é que Salomão foi o homem mais sábio que já existiu na face da terra. Salomão teve tudo aquilo que os olhos dele quiseram. Se Salomão desejasse algo no seu coração, a Bíblia diz que Deus concedia a ele. Tudo que ele colocou os seus olhos ou intentou ter, a Bíblia diz que ele teve. Ele teve muito dinheiro. Salomão teve muitas mulheres. Salomão teve um patrimônio enorme. Foi um dos mais ricos daquela época, se não o mais rico. E agora, no final da sua trajetória, quando ele já está numa certa idade, quando ele já vê o mundo de outras perspectivas, ele escreve lá em Eclesiastes, no finalzinho de Eclesiastes, e ele diz: tudo que se vê hoje, a suma de tudo hoje, o resumo de tudo que eu vivi, que eu passei, é o seguinte, 2 pontos. Ama a Deus e obedece os seus mandamentos. Foi nisso que ele resumiu tudo na sua carreira. Ama a Deus e obedece aos seus mandamentos. Então Salomão observou que tudo é vaidade. Ele também fala: tudo nessa vida não passa de vaidade. Para você, o que tem sido felicidade na sua vida? Felicidade é aquilo que você conquista e vai por um pouco de tempo, ou é uma felicidade duradoura? Qual a felicidade que você quer? Observe que você fica entusiasmado e às vezes você confunde isso com felicidade. Às vezes nós estamos querendo comprar um celular ou algo de valor. Nós batalhamos, nós estudamos, nós trabalhamos até conseguirmos aquilo que nós queremos. Quando nós, enfim, coloca nossas mãos, a felicidade ou entusiasmo, nesse caso, vem. A gente fica alegre, a gente fica satisfeito. Mas pode observar que isso é por um período de tempo. Depois esse entusiasmo, essa felicidade acaba. Porque são coisas passageiras, são vaidade, como Salomão falou. Tudo é vaidade. Às vezes a gente está precisando trocar de carro e a gente estuda, a gente trabalha de novo, a gente batalha por mais um pouco de tempo. E quando a gente conquista, que passa um certo período, a gente já... E agora? Acabou.
Porque a felicidade do mundo é passageira. A felicidade que vem do céu, essa é eterna. Nós precisamos cultivar o que é eterno em nossas vidas, não o que é passageiro. Nós precisamos cultivar o que realmente tem valor para nós, que é a nossa vida com Cristo, é a nossa comunhão com Deus, é a nossa obediência com Ele. Tem pessoas que ficam trocando o que é eterno pelo passageiro. Tem pessoas que ficam trocando o momentâneo pelo duradouro. Neste momento eu quero dizer para você, não troque aquilo que Deus colocou nas suas mãos por coisas momentâneas, por coisas que são vaidade, que no futuro você vai olhar para trás e vai dizer: meu Deus, quanto tempo eu perdi da minha vida, meu Deus, quanto tempo eu gastei da minha vida, meu Deus, quanto tempo eu desperdicei. Valorize mais as coisas que Deus te deu, aquilo que Ele colocou nas suas mãos. Valorize mais a sua família, valorize mais o seu casamento, valorize mais os seus filhos, valorize mais o seu trabalho, valorize mais a sua casa, a sua vida, o seu carro que você possui hoje. Se não possui, agradeça a Deus. Valorize a sua moto, valorize tudo que você tem conquistado com suor, conquistado com o seu trabalho. Valorize, porque foi Deus que te deu. Tem pessoas que ficam menosprezando aquilo que Deus deu. Às vezes a pessoa pergunta a outra pessoa: você tem um que em casa? Ou onde é a sua casa? Aí a pessoa fala: minha casinha. Eu tenho uma casinha lá no tal lugar. Ou eu tenho uma motinha velha, eu tenho um carrinho velho. Não, Deus não quer isso de você. Deus quer que você valorize. Se alguém te perguntar o que você tem, diga: eu tenho um carro. Se alguém te perguntar o que você tem, diga: eu tenho uma casa para a glória de Deus. Eu tenho um trabalho para a glória de Deus. Eu tenho uma família para a glória de Deus. Valorize tudo que você possui, porque foi Deus que te deu. Valorize tudo aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Então hoje eu quero que você faça uma reflexão da sua vida e veja se você realmente está valorizando tudo aquilo que Deus colocou à sua volta, ao seu redor. Eu quero que você faça uma reflexão e observe se você realmente está dando valor às pequenas coisas que Deus te deu. Querido, Deus está esperando isso de nós valorizarmos, de nós amarmos aquilo que Ele nos deu, as nossas famílias, o nosso casamento. Valorize mais a sua esposa, valorize mais o seu esposo, valorize mais os seus filhos, gaste mais tempo com ele, brinque com ele, porque o tempo passa rápido. E Salomão, ele resumiu tudo é vaidade. Então vamos gastar o nosso tempo com Deus, com as coisas que vêm de Deus. Vamos valorizar aquilo que Ele colocou em nossas mãos. Não faça como os discípulos lá naquele momento, que menosprezou aquilo que ele tinha. Mas acredite que Deus, Ele te deu o melhor, e o melhor está nas suas mãos hoje. Então valorize, use, que você seja abençoado por essa palavra, que você seja cheio da presença de Deus com essa palavra. Eu quero fazer uma oração com você, onde quer que você esteja. Feche seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus e Santo Pai, neste exato momento, meu Deus, nós queremos apresentar cada uma pessoa que está escutando, Senhor, esse áudio ou vídeo, Senhor. Que o Senhor possa visitar agora, meu Pai, a mente e o coração. Que o Senhor possa transformar, Senhor, a vida dessa pessoa que está escutando este áudio, Senhor. Meu Deus, faça com que cada um de nós passe a valorizar, meu Pai, mais as pequenas coisas, os pequenos detalhes dessa vida, Pai. Senhor, faça com que a gente venha a ser mais grato ao Senhor por tudo aquilo que nós possuímos, Pai. Porque se nós possuímos, foi porque o Senhor nos concedeu, meu Pai. Meu Deus, perdoa pelas vezes que nós murmuramos ou falamos, Senhor, coisas
que não agrada ao Senhor. Meu Deus, que a partir deste momento, Senhor, nós possamos ser diferentes, Pai. Que nós venhamos a mudar a nossa vida, as nossas atitudes, Senhor. E que nós passamos, Senhor, neste momento, a valorizar as pequenas coisas desta vida, Senhor. A valorizar tudo aquilo que o Senhor nos deu, Pai. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Visita agora cada família, Pai. Traz a proteção, traz o cuidado. Meu Deus, envia os teus anjos ao derredor de cada uma pessoa que está escutando, Senhor, esta palavra, meu Deus, este áudio. Que o Senhor possa, meu Pai, abençoar de uma maneira sobrenatural, Senhor. E que as portas do Senhor venham sempre estar abertas, Senhor, para socorrer cada um de nós. Meu Deus, muito obrigado, meu Pai. Fica conosco, abençoa a nossa semana. No nome de Jesus. Amém. Queridos, este foi mais um momento com Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. E até a próxima, se Deus quiser. A graça e a paz do Senhor.